Oiê, eu sou Patrícia Damascena, tenho Almeida também no sobrenome, como me apresentei em outros vídeos, mas agora estou assumindo o sobrenome do meu marido e sou Patrícia Damascena, ok? Além de instrutora de yoga, também trabalho como professora de inglês e português. E você sabia que tem uma dica legal para quem está no ensino médio, tem a intenção de prestar vestibulares, Enem, ou mesmo fazer as provas na escola? Quando você vai responder questões objetivas, e que são questões objetivas? São aquelas que têm alternativas. Quando vamos responder questões objetivas, e geralmente há um texto, principalmente as provas do Enem, elas são sempre muito bem elaboradas, com textos como suporte para responder as questões. É muito importante que você leia primeiro as questões. Por quê? Porque quando você for ler o texto, você vai ler o texto com um certo objetivo, com foco. Eu vou ler porque eu preciso responder determinada questão, ok? Então, isso é importante. Prova, objetiva. Objetiva porque tem múltiplas escolhas, tem alternativas para serem escolhidas ali. Alternativa, geralmente apenas uma alternativa quando é uma prova. Quando é um exercício de estudo, muitas vezes tem mais de uma alternativa, mas é um exercício de estudo, de preparo para o conhecimento, para a interpretação ou algum tópico de gramática, ok? Mas quando é Enem, vestibular, é apenas uma resposta, ok? Aí você lê primeiro a questão por causa disso. Vai ler o texto, lê o texto com a intenção de responder aquela questão. Outra coisa importante, leia primeiro o título e pense sobre o título. Ative o teu conhecimento prévio, o conhecimento que você já tem na vida, o que você já experienciou na vida. Por mais jovem que você seja, tem alguma coisa ali que vai conectar. Quando você está no ensino médio, quando você vai fazer vestibular, vai fazer Enem, ok? E você relaciona exatamente as palavras transparentes. O que são palavras transparentes? São aquelas escritas em português, em inglês que parecem com português, também chamadas de palavras cognatas, tá? Então elas estão escritas em português, em inglês e parecem com português, ok? Bom, então quem está na escola pública trabalhou aí na aula 1 com um texto chamado Why is it important to learn English, tá? O primeiro material de inglês. Então, why is it important to learn English? Tem palavra cognata aí? Palavra escrita em inglês que parece com português? Important. Important é importante. Então, eu sei English, eu sei important, não sei restante. Mas tem aquela opção que eu falei. Leia primeiro as questões, e geralmente as questões estão em português. Aí você também já acessa o vocabulário, tá? E pensa no título. Se houver imagens, melhor ainda. Preste atenção nas imagens, observe. Então são coisas simples que devem ser colocadas em práticas e devem ser faladas. Se você é professor de inglês, pegue essa dica, tá? O óbvio tem que ser falado. Se você é aluno, lembre-se disso. Muitas vezes a questão tem uma resposta óbvia. Vocês ficam procurando uma resposta complicada, achando que é uma coisa muito complicada, e é aquilo que está evidente, que é óbvio, tá? Fica essa dica aí, ok? Por hoje é só. E no próximo vídeo eu quero conversar um pouquinho o que tem a ver yoga com professora de inglês e professora de português. Vou contar um pouquinho disso, ok? Bye, bye! Oiê, eu sou Patrícia Damascena, tenho Almeida também no sobrenome, como me apresentei em outros vídeos, mas agora estou assumindo o sobrenome do meu marido e sou Patrícia Damascena, ok? Além de instrutora de yoga, também trabalho como professora de inglês e português. E você sabia que tem uma dica legal para quem está no ensino médio, tem a intenção de prestar vestibulares, Enem, ou mesmo fazer as provas na escola? Quando você vai responder questões objetivas, e que são questões objetivas? São aquelas que têm alternativas. Quando vamos responder questões objetivas, e geralmente há um texto, principalmente as provas do Enem, elas são sempre muito bem elaboradas, com textos como suporte para responder as questões. É muito importante que você leia primeiro as questões. Por quê? Porque quando você for ler o texto, você
vai ler o texto com um certo objetivo, com foco. Eu vou ler porque eu preciso responder determinada questão, ok? Então, isso é importante. Prova, objetiva. Objetiva porque tem múltiplas escolhas, tem alternativas para serem escolhidas ali, alternativa, geralmente apenas uma alternativa quando é uma prova. Quando é um exercício de estudo, muitas vezes tem mais de uma alternativa, mas é um exercício de estudo, de preparo para o conhecimento, para a interpretação ou algum tópico de gramática, ok? Mas quando é Enem, vestibular, é apenas uma resposta, ok? Aí você lê primeiro a questão por causa disso. Vai ler o texto, lê o texto com a intenção de responder aquela questão. Outra coisa importante, leia primeiro o título e pense sobre o título. Ative o teu conhecimento prévio, o conhecimento que você já tem na vida, o que você já experienciou na vida. Por mais jovem que você seja, tem alguma coisa ali que vai conectar. Quando você está no ensino médio, quando você vai fazer vestibular, vai fazer Enem, ok? E você relaciona exatamente as palavras transparentes. O que são palavras transparentes? São aquelas escritas em português, em inglês que parecem com português, também chamadas de palavras cognatas, tá? Então elas estão escritas em português, em inglês e parecem com português, ok? Bom, então quem tá na escola pública trabalhou aí na aula 1 com um texto chamado Why is it important to learn English, tá? O primeiro material de inglês. Então, why is it important to learn English? Tem palavra cognata aí? Palavra escrita em inglês que parece com português? Important. Important é importante. Então, eu sei English, eu sei important, não sei restante. Mas tem aquela opção que eu falei. Leia primeiro as questões, e geralmente as questões estão em português. Aí você também já acessa o vocabulário, tá? E pensa no título. Se houver imagens, melhor ainda. Preste atenção nas imagens, observe. Então são coisas simples que devem ser colocadas em práticas e devem ser faladas. Se você é professor de inglês, pegue essa dica, tá? O óbvio tem que ser falado. Se você é aluno, lembre-se disso. Muitas vezes a questão tem uma resposta óbvia. Vocês ficam procurando uma resposta complicada, achando que é uma coisa muito complicada, e é aquilo que está evidente, que é óbvio, tá? Fica essa dica aí, ok? Por hoje é só. E no próximo vídeo eu quero conversar um pouquinho o que tem a ver yoga com professora de inglês e professora de português. Vou contar um pouquinho disso, ok? Bye, bye! Oiê, eu sou Patrícia Damascena. Tenho Almeida também no sobrenome, como me apresentei em outros vídeos, mas agora estou assumindo o sobrenome do meu marido e sou Patrícia Damascena, ok? Além de instrutora de yoga, eu também trabalho como professora de inglês e português. E você sabia que tem uma dica legal para quem está no ensino médio, tem a intenção de prestar vestibulares, Enem, ou mesmo fazer as provas na escola? Quando você vai responder questões objetivas, e que são questões objetivas? São aquelas que têm alternativas. Quando vamos responder questões objetivas, e geralmente há um texto, principalmente as provas do Enem, elas são sempre muito bem elaboradas, com textos como suporte para responder as questões. É muito importante que você leia primeiro as questões. Por quê? Porque quando você for ler o texto, você vai ler o texto com um certo objetivo, com foco. Eu vou ler porque eu preciso responder determinada questão, ok? Então, isso é importante. Prova, objetiva. Objetiva porque tem múltiplas escolhas, tem alternativas para serem escolhidas ali, alternativa. Geralmente, apenas uma alternativa quando é uma prova. Quando é um exercício de estudo, muitas vezes tem mais de uma alternativa, mas é um exercício de estudo, de preparo para o conhecimento, para a interpretação ou algum tópico de gramática, ok? Mas quando é Enem, vestibular, é apenas uma resposta, ok? Aí você lê primeiro a questão por causa disso. Vai ler o texto, lê o texto com a intenção de responder aquela questão. Outra coisa importante, leia primeiro o título e pense sobre o título. Ative o teu conhecimento prévio, o conhecimento que você já tem na vida, o que você já experienciou
na vida. Por mais jovem que você seja, tem alguma coisa ali que vai conectar. Quando você está no ensino médio, quando você vai fazer vestibular, vai fazer Enem, ok? E você relaciona exatamente as palavras transparentes. O que são palavras transparentes? São aquelas escritas em português, em inglês, que parecem com português. Também chamadas de palavras cognatas, tá? Então, elas estão escritas em português, em inglês e parecem com português, ok? Bom, então quem tá na escola pública trabalhou aí na aula 1 com um texto chamado Why is it important to learn English, tá? O primeiro material de inglês. Então, why is it important to learn English? Tem palavra cognata aí? Palavra escrita em inglês que parece com português? Important. Important é importante. Então, eu sei English, eu sei important, não sei restante. Mas tem aquela opção que eu falei. Leia primeiro as questões, e geralmente as questões estão em português. Aí você também já acessa o vocabulário, tá? E pensa no título. Se houver imagens, melhor ainda. Preste atenção nas imagens, observe. Então, são coisas simples que devem ser colocadas em práticas e devem ser faladas. Se você é professor de inglês, pegue essa dica, tá? O óbvio tem que ser falado. Se você é aluno, lembre-se disso. Muitas vezes a questão tem uma resposta óbvia. Vocês ficam procurando uma resposta complicada, achando que é uma coisa muito complicada, e é aquilo que está evidente, que é óbvio, tá? Fica essa dica aí, ok? Por hoje é só. E no próximo vídeo eu quero conversar um pouquinho o que tem a ver yoga com professora de inglês e professora de português. Vou contar um pouquinho disso, ok? Bye, bye! Oiê, eu sou Patrícia Damascena. Tenho Almeida também no sobrenome, como me apresentei em outros vídeos, mas agora estou assumindo o sobrenome do meu marido e sou Patrícia Damascena, ok? Além de instrutora de yoga, também trabalho como professora de inglês e português. E você sabia que tem uma dica legal para quem está no ensino médio, tem a intenção de prestar vestibulares, Enem, ou mesmo fazer as provas na escola? Quando você vai responder questões objetivas, e que são questões objetivas? São aquelas que têm alternativas. Quando vamos responder questões objetivas, e geralmente há um texto, principalmente as provas do Enem, elas são sempre muito bem elaboradas, com textos como suporte para responder as questões. É muito importante que você leia primeiro as questões. Por quê? Porque quando você for ler o texto, você vai ler o texto com um certo objetivo, com foco. Eu vou ler porque eu preciso responder determinada questão, ok? Então, isso é importante. Prova objetiva. Objetiva porque tem múltiplas escolhas, tem alternativas para serem escolhidas ali. Alternativa, geralmente apenas uma alternativa quando é uma prova. Quando é um exercício de estudo, muitas vezes tem mais de uma alternativa, mas é um exercício de estudo, de preparo para o conhecimento, para a interpretação ou algum tópico de gramática, ok? Mas quando é Enem, vestibular, é apenas uma resposta, ok? Aí você lê primeiro a questão por causa disso. Vai ler o texto, lê o texto com a intenção de responder aquela questão. Outra coisa importante, leia primeiro o título e pense sobre o título. Ative o teu conhecimento prévio, o conhecimento que você já tem na vida, o que você já experienciou na vida. Por mais jovem que você seja, tem alguma coisa ali que vai conectar. Quando você está no ensino médio, quando você vai fazer vestibular, vai fazer Enem, ok? E você relaciona exatamente as palavras transparentes. O que são palavras transparentes? São aquelas escritas em português, em inglês, que parecem com português. Também chamadas de palavras cognatas, tá? Então, elas estão escritas em português, em inglês e parecem com português, ok? Bom, então quem tá na escola pública trabalhou aí na aula 1 com um texto chamado Why is it important to learn English, tá? O primeiro material de inglês. Então, why is it important to learn English? Tem palavra cognata aí? Palavra escrita em inglês que parece com português? Important. Important é importante. Então, eu sei English, eu sei important, não sei restante. Mas
tem aquela opção que eu falei. Leia primeiro as questões, e geralmente as questões estão em português. Aí você também já acessa o vocabulário, tá? E pensa no título. Se houver imagens, melhor ainda. Preste atenção nas imagens, observe. Então são coisas simples que devem ser colocadas em práticas e devem ser faladas. Se você é professor de inglês, pegue essa dica, tá? O óbvio tem que ser falado. Se você é aluno, lembre-se disso. Muitas vezes a questão tem uma resposta óbvia. Vocês ficam procurando uma resposta complicada, achando que é uma coisa muito complicada, e é aquilo que está evidente, que é óbvio, tá? Fica essa dica aí, ok? Por hoje é só. E no próximo vídeo eu quero conversar um pouquinho o que tem a ver yoga com professora de inglês e professora de português. Vou contar um pouquinho disso, ok? Bye, bye!